Vamos lá, questões 36 e 37 aqui do Vestibulinho ETEC de 2018, primeiro semestre. O trapézio retângulo ABCD da figura representa a superfície de um reservatório de água. Na figura tem-se que, aí ele dá as medidas aqui, né, do ponto A até o ponto B é 20 metros, do ponto C até o ponto D é 15, do A até o D é 12, e o ângulo DAB é reto, ou seja, DAB. Esse ângulo aqui, deixa eu até mudar de cor. Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, é um ângulo reto, beleza? Aí, aqui na 36 ele fala, admita que a cada metro quadrado da superfície desse reservatório, 3 litros de água evaporem por dia. Em um dia em que a variação da quantidade de água dependeu apenas da evaporação, o reservatório perdeu N litros de água. O valor de N é... Então, vamos entender o problema, né? Aqui a gente tem um reservatório de água. Imagina que você está olhando de cima, tá? Você está num helicóptero, você está num avião. Aí você está olhando o reservatório de água de cima. Então, aqui tem a água. Você está olhando lá bonitinho, o reservatório tem esse formato, ele tem água. E aí o que acontece? Bate sol no reservatório e a água evapora. Então, um pouco de água evapora. E ele está falando que evapora aproximadamente 3 litros de água por dia, certo? E aí o que ele pergunta? O reservatório perdeu N litros de água. Qual que é esse N? Porque ele fala que esses 3 litros de água por dia que evapora é a cada 1 metro quadrado de superfície do reservatório. Então, a superfície é toda essa área aqui de cima do reservatório. E como que a gente encontra essa área? Vamos analisar. Ele fala que do A até o B tem 20 metros. Então, todo esse tamanho aqui embaixo é 20 metros. O que mais que a gente sabe? Do A até o D é 12 metros. Então, todo esse tamanho aqui é 12 metros. Ele fala também que do C até o D são 15 metros. Então, todo esse tamanho aqui são 15 metros. Show? E aí, a gente precisa calcular a área disso agora, né? Como que a gente vai calcular a área desse cara aqui? Bom, a gente tem uma forma de calcular isso daqui dividindo em figuras mais simples. Por exemplo, se a gente passa a régua aqui, ó. Se a gente passa a régua aqui, o que isso vira? Isso vira um retângulo comum, certo? E um triângulo comum, um triângulo retângulo comum. Por que retângulo? Porque esse ângulo aqui também é reto. Esses dois ângulos aqui são ângulos de 90 graus. E aí fica muito mais fácil, porque a área de um retângulo é lado vezes lado, e a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2, beleza? Então vamos fazer assim, vamos dividir então. Vamos dividir isso daqui em 2 para calcular essa área. Vamos lá. Como a gente já havia dito, a área do retângulo é lado vezes lado, então o nosso retângulo aqui, esse cara aqui, ele tem 15 metros de um lado e 12 metros do outro. Então aqui a gente vai ter 5 vezes 2, 10, põe o 0, vai 1. 1 vezes 2, 2, mais 1, 3. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 3 mais 5, 8. Desce o 1. Então, a parte retangular tem 180 metros quadrados. Agora, vamos ver a parte triangular. A parte triangular, vamos lá. Se aqui em cima tem 15 metros e aqui embaixo, essa parte toda, tem 20, então só esse pedacinho aqui, fiz até muito, só esse pedacinho aqui tem quanto? Tem a diferença de 20 para 5. Melhor dizendo, tem a diferença de 20 para 15. Então, só esse pedacinho aqui é equivalente a 5 metros. Beleza? E a altura, a gente já sabe, a altura desse triângulo é 12 metros. Então, a área aqui desse triângulo vai ser base vezes a altura, 12 vezes 5, dividido por 2. Então, vamos fazer aqui o 12 vezes 5, depois a gente divide por 2. 12 vezes 5 vai dar quanto? 5 vezes 2 dá 10, vai 1, 5 vezes 1 dá 5, 1, 6. Então dá 60. Dividindo isso daqui por 2, dá 30.
Então, aqui a gente tem a área do retângulo e a área do triângulo. Para ter a área total, basta a gente somar. Essa soma é muito simples de fazer, né? 180 mais 30 vai dar 210. Então, a gente sabe que esse reservatório tem 210 metros quadrados de área. Então, novamente, como é que a gente fez isso? A área do retângulo é lado vezes lado. A área do triângulo é lado, área vezes altura, né? Dividido por 2. Área da base vezes altura dividido por 2. Até usar o termo aqui, o B, né? De base e o H de altura em inglês. Dividido por 2. E quando a gente soma os dois, a gente tem a área do trapézio. Beleza? Show! Agora ele falou pra gente que a cada 3 metros, evapora-se, melhor dizendo, a cada 1 metro evapora-se 3 litros. Ora, se a cada 1 metro evapora 3 litros, 210 metros vai evaporar quantos litros? Basta multiplicar por 3. Então vou trazer aqui para baixo. A gente tem 210 metros quadrados de área. E a cada metro, 3 litros de água são perdidos. Então, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Então, essa é a quantidade de litros que evaporaram do reservatório de acordo com a área da superfície. Beleza? Se a gente for olhar aqui, a alternativa aqui tem esse 630 aí, é a alternativa D. Show! Agora vamos dar uma olhada na questão 37. Se, por uma questão de segurança, o reservatório precisa ser cercado, então o comprimento dessa cerca será em metros de... Beleza, então o que está acontecendo agora? A gente calculou a área do reservatório, certo? A gente calculou a área do reservatório. Agora a gente precisa calcular o perímetro do reservatório. O que é o perímetro? É pegar cada lado e somar. Então a gente vai pegar esse lado, somar com esse, somar com esse, somar com esse. Beleza? Quais lados a gente já conhece? A gente conhece esse lado, que é 20 metros, esse lado, que é 15 metros, e esse lado, que é 12 metros. O que a gente não conhece? A gente não conhece esse lado aqui, porque esse lado ele está inclinado, então ele é maior que esses 12 metros aqui. Tá? Não caia na besteira de achar que aqui é 12 metros também. Então aqui a gente vai ter que usar o teorema de Pitágoras. Por quê? Se a gente separar esse triângulozinho aqui, ó, vamos separar ele aqui. Ele vira um triângulo de 5 metros desse lado, 12 metros desse lado, e aqui é a hipotenusa desse triângulo. Show? Então deixa eu até apagar um pouquinho aqui para ganhar um espaço. Então o que o teorema de Pitágoras fala para a gente? Ele fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, quando a gente soma os dois catetos elevando ao quadrado, isso é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, vamos lá. A hipotenusa, então, sozinha, a gente vai ter que passar esse quadrado que está aqui, a gente vai ter que passar por outro lado como? Tirando a raiz, certo? O inverso do quadrado é a raiz. Então, isso aqui vai ser a raiz de 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, isso aqui é bom saber quais são os quadrados e as raízes dos números mais comuns, beleza? Porque é muito útil fazer de cabeça. Por exemplo, eu sei de cabeça que a raiz, que o quadrado de 12 é 144. Se eu não soubesse de cabeça, eu teria que fazer o quê? 12 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. E somar, né? 4. 2 mais 2, 4. Desce 1. Então eu teria que fazer tudo isso e perderia tempo de prova. A gente tem que lembrar que isso é uma prova no dia. Você vai estar nervoso, vai ter muitas questões para fazer e tem que ganhar tempo. Então, tente decorar os quadrados e as raízes dos números mais comuns, beleza? Então vamos lá. Aqui é 144. O quadrado de 5 é 25. E a gente vai ter que tirar a raiz disso aqui. Então, H, que é a hipotenusa do nosso triângulo, acaba ficando como? A raiz da soma disso aqui. Quanto que dá a soma disso aqui? 144 mais 25. 4 mais 5 dá 9.
4 mais 2 dá 6, desce 1, 169. E aí, como eu disse, é bom saber os quadrados e as raízes dos números mais comuns. Por quê? Eu sei que a raiz de 169 é 13, tá? Como que eu sei disso? Porque eu sei que o quadrado de 13 é 169. Então, lembrando, a raiz é o contrário do quadrado. Se 13 ao quadrado é 169, então a raiz de 169 dá 13, beleza? Mas isso daí vai ficar para uma outra aula. O importante é a gente saber esse número. Show! Então eu acabei de achar que esse lado aqui é 13 metros. Então, para eu saber qual que é o perímetro, basta eu somar todos os lados agora, para eu saber qual tamanho que a cerca teria que ser, né? Se eu fosse cercar tudo. Então vamos lá, 20 mais 15 mais 12 mais 13. 0 mais 5 mais 2 dá 7. Mais 3 dá 10. Então, põe o 0 e vai 1. 1 mais 2 dá 3. Mais 1 dá 4. Mais 1 dá 5. Mais 1 dá 6. Então, a soma de todos os lados dá 60 metros. Esse é o perímetro do nosso trapézio. E se a gente for dar uma olhada aqui, a opção correta é o 60. Perceba, se você considerasse esse lado aqui como 12 metros, só porque ele é oposto a esse, a opção 59, você ia chegar em 59 aqui, né? Porque ao invés de 13, isso aqui ia ser 12, então a soma ia dar 1 a menos, você ia chegar em 59 e achar que a resposta estava certa, porque existe uma alternativa, e acabar perdendo uma questão. Então, tomar esse cuidado aqui, porque a gente está trabalhando nessa ponta com um triângulo, e aqui, usando o teorema de Pitágoras, a gente consegue chegar nessa hipotenusa, beleza? Então, para essa aula é isso. Foi um vídeo mais longo, porque são 2 questões, e eu gosto de ser bem repetitivo e bem detalhista. Muito obrigado e até o próximo.